Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sheila e o Samuel. Fala oi, Samuel. Oi. Fala. Tá com vergonha? É? Então vamos lá, gente, para nossa aula de hoje. Hoje é dia 27 de abril. Nós teremos aula de educação física, onde eu vou passar para vocês esse link da aula de educação física. Vou mandar lá no grupo e peguem aí agora o livro interdisciplinar, o livro Buriti Interdisciplinar, e vamos começar a leitura? Então, são as páginas 48, 49, 50 e 51. Vocês vão acompanhar a leitura feita pela professora, depois vocês vão responder as perguntas, ok? A paisagem. Quando olhamos através de uma janela, por exemplo, podemos observar diferentes elementos como moradias, uma praça ou um rio. Tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor faz parte da paisagem. Uma paisagem apresenta elementos da natureza e elementos construídos pelos seres humanos. Os elementos da paisagem formados pela natureza são chamados elementos naturais. O mar, os rios, as montanhas e as florestas são alguns dos exemplos de elementos naturais. Os elementos da paisagem construídos pelos seres humanos são chamados elementos culturais. As moradias, os prédios, as ruas, as estradas, as pontes e as plantações são alguns exemplos de elementos culturais. Então, vamos responder as perguntinhas agora. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, eu tenho as palavras aqui: culturais, rio, paisagem, naturais e ponte. Então, vamos lá. Tracinho, é tudo o que se vê e que se percebe ao nosso redor. A paisagem. Aí, eu já vou riscando aqui a palavra paisagem. B, o, tracinho e a. Tracinho são alguns exemplos de elementos da paisagem. Então, o rio e a ponte são exemplos de elementos da paisagem. Certo, Samu? Joia. C, os elementos, tracinho, são aqueles formados pela natureza. Os elementos naturais. Tudo bem? D, os elementos, tracinhos, são aqueles construídos pelos seres humanos. Os elementos culturais. Combinado? Então, vamos lá. Deixa a professora baixar aqui. Vamos ver. Eita, nós. Difícil, hein, Samuca? Vamos mudar de página. Opa! Em algumas paisagens predominam elementos naturais e, por isso, elas são chamadas de paisagens naturais. Quando os elementos culturais predominam nas paisagens, elas são chamadas de paisagens culturais. 1. Nas paisagens naturais, predominam os elementos naturais. Paisagem natural no município de Poconé, no estado do Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2017. Agora, número 2. Nas paisagens culturais, predominam os elementos construídos pelos seres humanos. Paisagem cultural no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, em 2016. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas imagens acima? Então, eu vou olhar a paisagem natural e vou observar também a paisagem cultural. Qual as diferenças? Que diferenças você encontra na número 1 e na número 2? Vocês vão escrever aqui. Se não servir no livro de vocês, podem colocar no caderno, tá? Que elementos compõem cada paisagem? Aí você vai colocar lá, paisagem natural. O que tem na paisagem natural? Tem árvores, tem água, né? Que tem o rio, tem o que mais? Vocês vão olhar tudo que tem aqui. E aí depois? Paisagem cultural. O que você está observando aqui na paisagem cultural? O que tem aqui? Quais são os elementos que contém aqui? Aí vocês vão escrever também. Senta direitinho, amor.
Vamos lá. 3. Complete o esquema com as expressões do quadro a seguir. Então, eu tenho aqui paisagem cultural, elementos culturais. Elementos naturais, paisagem natural. Paisagem é formada por elementos naturais, que compõem a paisagem natural, certo? Paisagem é formada por elementos culturais, que compõem a paisagem cultural. Então, vamos lá. Observe as imagens a seguir. Número 1. Paisagem no município de Uiramutã, no estado de Roraima, em 2014. A professora não enxerga, gente. Número 2. Paisagem no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em 2015. Então, as perguntinhas são: A. Em qual das imagens predominam elementos naturais? É na imagem 1 ou é na imagem 2? Que elementos naturais aparecem nessa imagem? Se for a 1, vocês vão colocar quais são os elementos naturais que aparecem aqui, certo? Se for no 2, vocês vão colocar quais são os elementos naturais que aparecem no 2. B. Em qual das imagens predominam elementos culturais? É na 1 ou é na 2? Escreva em seu caderno 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa imagem. Então, quais são 2 elementos naturais que aparecem aqui? Opa, culturais, desculpem. Pesquise em revistas e jornais de diferentes paisagens, depois recorte os elementos naturais e os elementos culturais de cada uma delas. Em seguida, crie uma paisagem combinando os elementos que você criou. Ai, professor, eu não tenho revista, eu não tenho jornal. É só fazer um desenho aqui dentro, gente. Não tem problema, não vai ficar sem fazer por causa disso, né, Samuel? Então, se por acaso vocês forem fazer um desenho, vocês vão ter que combinar os elementos naturais com os culturais e formar uma paisagem. Certo? Então, vamos lá. A. Que características naturais compõem a paisagem que você criou? Então, depois que vocês criarem um desenho, pintarem, ouviram bem? Pintar, tá, gente? Que elementos naturais? Daí vocês vão responder essas perguntinhas aqui abaixo. Que elementos naturais compõem a paisagem que você criou? E que elementos culturais vocês vão responder? B. Que elementos predominam nessa paisagem? De qual tipo é a paisagem? Para eu descobrir qual tipo é a paisagem, eu tenho que observar qual é a predominância, quer dizer, o que tem mais. Se tiver mais elementos naturais, é uma paisagem natural. Se tiver mais elementos culturais, a paisagem é cultural, certo? 6. Desenhe em seu caderno a paisagem do lugar onde você vive. Depois, liste os elementos que existem nela, separando-os em naturais ou culturais. Que elementos predominam na imagem que você desenhou? Então, vocês vão escolher um lugar bem legal aqui de Biritiba, que é onde a gente vive. Aí, depois que vocês fizerem um desenho bem legal no caderno de arte de vocês, né, Samu? Aí, vocês vão separar os elementos naturais e os culturais. E aí, depois que vocês responderem isso, vocês vão ver que elementos predominam na imagem que você desenhou. O predomínio é que o que tem mais lá são elementos naturais ou elementos culturais. Aí, vocês vão colocar um xizinho aqui, certo? Língua portuguesa. Vamos lá. Circule o animal que você gostaria de ter alguma característica dele. Além disso, preencha a tabela abaixo das imagens. Vamos lá. Qual a característica do gato aqui, gente? Quais são as características do gato? Que característica do gato você gostaria de ter? Por exemplo, você gostaria de ter o corpo coberto de pelo? Você gostaria de miar? Você gostaria de ter... que mais, Samuca? Você gostaria de pular? Saltar, né? E o tico-tico? Qual a característica dele você gostaria? E do porquinho? Não esqueçam de colocar aqui a letra inicial da palavra aqui. Gato começa com que letra? G. Tico-tico começa com que letra? T. Vamos lá. Do bode, vocês vão colocar a característica da borboleta e da vaca.
certo? Vamos lá, Samuca. Marque um X nas imagens que representam alguns lugares nos quais os animais da história vivem. Ai, gente. Peraí só um pouquinho. Vamos lembrar uma coisa aqui. Vocês lembram ontem da historinha do quero um abraço que eu faço? Então, aqui, nessas perguntinhas, vocês vão marcar um X nas imagens que representam alguns lugares nos quais os animais da história vivem. Lembrando os animaizinhos da história de ontem. Quem não lembrar a história de ontem é só ir lá de novo na aula de ontem, ouvir a história e depois vai marcar um xizinho aqui de acordo com o que vocês ouviram. Né, Samu? Em arte. Lembrando do livro de ontem também, do Quero um Abraço, o que é que eu faço? Vocês vão pensar lá na historinha, vão ouvir a historinha novamente e vão pensar na parte que vocês mais gostaram. Pensou na parte que você mais gostou? Então você vai pegar o seu caderno de arte, que todo mundo tem, que a professora mandou, né, Samu? Vão pegar o caderno de arte de vocês, vão fazer um desenho bem bacana, vão ocupar todo o espaço da folha. Depois de fazer o desenho, desculpem, gente, vocês vão pintar bem caprichado. E aí, quem quiser colocar de qual parte do livro que tá falando, por exemplo, assim, é a parte em que ela colocou as asinhas da borboleta, que eram as pétalas de rosa, para fazer asinha de borboleta. Não, eu gostei da outra parte. Aí vocês vão colocar bem embaixo, como se fosse uma legendinha, falando de que parte que tá falando do livro. Combinado? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!